convidado de mais uma edição do Jornal do Ténis, é o Pedro Vido, já estava combinado há algum tempo. É difícil porque tu, apesar de jogares ténis, também já estás no mercado laboral, já estás a trabalhar. É verdade. Já desde os meus 20 anos. Eu acabei... Que idade é que tens? Eu tenho 23 hoje, fiz em novembro. Mal acabei o curso cá, eu fiz a licenciatura aos 20 anos. De Gestão de empresas. Ok. E mal fiz a licenciatura, eu acabei mal acabou aquele período de férias, em setembro, já engatei noutra, tive a oportunidade de ingressar numa empresa, num projeto porreiro e acabei por... Aceitar, não é? Sim. Ó Pedro, mas isso tudo, em relação ao ténis, tu quando começaste a jogar ténis pensavas que isso podia ser o teu futuro? Ou tiveste sempre... Ser profissional? Sim, ou pensaste sempre que este plano que era o B tinha de estar sempre em primeiro lugar? Não foi muito claro quando nós começamos a jogar, nós abdicamos de tanta coisa que acaba sempre por passar na cabeça que podemos vir a ser profissionais. Agora temos sempre a parte familiar dos pais e o ténis na minha vida começou quando entrei no Colégio dos Carvalhos, no 5º ano, aos 11 anos. Portanto, eu já só por aí já veio que eu comecei tarde. Porque eu comecei pelo futebol, jogava futebol todos os dias, mas depois quando ingressei no 5º ano do colégio, eles davam uma modalidade para escolher, exatamente. Estava lá incluído no PEC e eu acabei por escolher o ténis, porque eles tinham lá muitos campos de E ténis. porquê? Tinhas o handball, que também é forte, Tinha o handball, claro. tinha o voleibol, não sei porque o ténis, nem tinha raquete, não tinha... Então podemos dizer que foi o ténis que te escolheu e não... Talvez, acho que é uma boa... Porque eu não conhecia, os meus pais não viam Não ténis, havia tradição não havia ninguém da minha família joga ténis. E comecei assim durante 2 anos. Porque eu jogava futebol, eu joguei no Boa Vista e depois joguei no Sporting. Só que chegou aos meus 13 anos, no 7º ano, a minha mãe chegou a uma casa um dia e disse: Pedro, é melhor a gente optar por escolher um porque a escola está a apertar. E eu entrava às 9 na escola, saía às 6, todos os dias. Portanto, não dava para muito mais. Tens que optar por um. Claro que o meu pai, os pais têm sempre aquele futebol. Só que a minha mãe não achava muita piada, porque eu chegava a casa com os joelhos cheios de negras, os joelhos todos esmorrados. E a minha mãe disse: olha, vai para o ténis é um desporto com classe e tal, tu vais para uma escola melhor e vais evoluir. E eu não sei como escolhi o ténis. Acabei por escolher o ténis. O meu pai naquele momento não gostou muito e eu acabei por ir para Miramar. Naquela altura estava o Gustavo lá, só que aquele não estava por um período fácil, o Gustavo saiu para o Sport. Eu treinava 3 vezes por semana no início, aos meus 13 anos. E o Gustavo foi para o Sport e ele falou com os meus pais para eu ir para o Sport com ele. Os meus pais não aceitaram, disseram que não dava. Era muito longe. Era muito longe, eu tinha que sair às 6 dos Carvalhos, ir para de Gaia, para o Porto, Ponta Rábida, Ponte Freixo, muito complicado. Não, esquece. Quem é que entrou lá? Paulo Girão e Nuno Santos. Portanto, Paulo Girão, toda a gente conhece do mundo de ténis, Paulo Girão, eu nem naquela altura não sabia quem era o Paulo Girão. E penso que foi daí que veio o Pedro Vido que é hoje, porque o Paulo Girão me ensinou muita coisa, mental, tudo, era uma pessoa com uma experiência de vida que toda a gente sabe, não vale a pena estarmos aqui a falar, e foi o Paulo Girão que começou comigo. Eu fiquei lá 2 anos, até aos meus 16, 3 anos, portanto isto foi dos 13 aos 16, mas depois na parte final já foi mais o Nuno Santos que assumiu aquilo, o Paulo Girão ficou mais com a parte técnica. Até que chegou a uma altura em que o Nuno Santos, que foi da Maia, que trabalhou na ED, chegou a uma altura em que disse ao meu pai assim, como quem vai, quando ele vai buscar ao trem, aqueles bocadinhos, o Pedro tem que experimentar, vamos ver, provar ao Pedro, eu acho que ele tem jeito, vamos provar ao Pedro o que é o ténis, vamos mostrá-lo. 2 semanas, ele vai 2 semanas para a Maia, sem qualquer compromisso, que eu falei com o João Maia, e vamos para lá experimentar. Eu, ao primeiro dia que cheguei lá, isto foi nas férias de verão, não havia aulas, eu disse ao pai: é isto, é diferente. Eu cheguei lá, vi um carrinho de bolas, eu não sabia o que era um carrinho de bolas, mas isto foi tarde demais, foi aos 16 anos. Portanto, eu aos 16 anos eu assumi, eu agradeci ao Nuno, e ainda hoje agradeço, porque foi ele que me abriu as portas para a Maia, porque senão eu não estaria na Maia naquela altura, e fui aos 16 anos para a Maia. Entretanto, nesse verão, eu vou jogar o meu primeiro torneio internacional, nunca mais me esqueço, o Loura Junior Open. Eu vou jogar o Loura Junior Open e eu fui ao qualifying, eu não sabia, e eu passei 2 rondas no qualifying, vou jogar a última, estou no balneário pronto para entrar e chamam-me ao campo, não faço ideia, não me lembro, e vejo que está lá no campo o Bruno Silva, que é um jogador que já não joga,
e vejo o João Sousa, portanto, e eu inaugurei o campo de João Sousa no meu primeiro torneio internacional, quando ele foi o número 35, portanto, eu lembro como se fosse hoje, eu ganhei esse jogo, eu cheguei lá, vi uma multidão no campo. Estava a inaugurar o campo. Estava a inaugurar o campo, ele fez-me o sorteio da moeda e eu não sabia, não fazia a mínima ideia, eu estava... Mas já sabias que era o João Sousa, tinhas noção? Sim, isso sim, nessa altura, claro, claro que se o João Sousa perfeitamente e sabia, mas nunca tinha vivenciado nada com um profissional, nada. Sim, pessoalmente foi um momento para ontem entrar no campo, ver o João Sousa a fazer o sorteio da moeda e inaugurar o corte de João Sousa é de um prestígio e de um requinte muito grande. E depois ganhaste? Na primeira ronda também ganhei, ao Vicente Rado, nunca mais me esqueço, e só perdi perante o Guilherme Osório, que foi, acho que se não estou em erro, foi um dos vencedores do torneio. E jogava muito bem. Naquela altura, o Guilherme Osório. Que era brasileiro na altura exatamente. Ainda, acho eu. E foi aí que ficou a partir daí o ténis e depois... Alguma vez te arrependeste daquele momento em que falaste que o teu pai queria o futebol, a tua mãe disse para jogares o ténis? Alguma vez te arrependeste de ter escolhido o ténis? Nunca. Nunca. Acho que é um desporto diferente. E eu, agora que estou no ténis, eu prefiro desportos individuais do que desportos coletivos. Acho que é um desporto que depende só de nós. É mais prazeroso, é mais... eu acho que é diferente. Mas o espírito de sacrifício que fazes também é maior? É maior. Quando é assim, um desporto individual, sim, é preciso tirar mais horas, porque só depende de nós. Porque, falando do futebol, se em 11 jogadores um tiver magoado, tira-se e entra outro. Portanto, aqui, se nós estivermos magoados, não vai ninguém entrar por nós. E é diferente, agora é um desporto inacreditável. Sim, no ténis conseguiste, depois sais daí, vamos só concluir a tua... Sim, eu daí fico na Maia, portanto eu na Maia, o horário que eu fazia, ou seja, eu daí saí do colégio no 11º ano, com 16 anos. Foste estudar para a Maia? Não fui estudar para a Maia, fui estudar para Gaia, que é perto da minha casa, em Valadares, sempre em Gaia. Na escola do Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, em Valadares, uma escola muito conhecida, e de qual o meu avô faz parte do passado dessa escola porque trabalhou lá como funcionário, e eu acabei por ingressar lá. Eu saía todos os dias à 1h30, portanto, veja o choque de realidades de 9, 6 para 9, 1h30. E o que é que eu fazia? Eu levava lanche, eu levava almoço, lanche, era como se fosse lanche, sim. Mas eu levava almoço, comia, depois apanhavas autocarro? Eu ia de metro todos os dias para a Maia. Eu tinha que estar no metro antes das... Que não era mau, tinhas Santo Ovídio e ias direto para a Maia. Exatamente, Santo Ovídio, saía no Fórum Maia, nunca mais me esqueço, às vezes tinha que trocar na Trindade porque apanhei o metro errado e ia para a Maia. Fazia isso todos os dias, eu só saía da Maia às 9 da noite para chegar a casa às 9h30, meu pai ia buscar. Gostava-te muito isso? O teu objetivo final, o ser jogador de ténis, claro, passavas por isso e... Quando a gente pensa nisso, quando fazemos isso e vivemos o tempo, né? Quem é o miúdo que vai todos os dias para a Maia, tem que comer no carro, são 3 anos, dos 16 aos 19, acho que é tudo, não é? Eu passei lá, eu não tinha nada, naquela altura não havia carta, eu tinha que ficar lá, tinha que estudar lá, não havia mais nada, agora não há arrependimento nenhum. Claro que custa sempre, mas... E gostava-te mais, por exemplo, quando jogavas torneios, estavas aí, já estavas a 100%, gostava-te mais quando jogavas torneios e perdias e dizias o que é que eu ando aqui a fazer, e depois quando ganhavas também dava mais prazer, sim, realmente está a valer a pena? Quando nós tenistas perdemos, né, claro, toda a gente do mundo do ténis sabe, aquela primeira meia hora é melhor não falar com ninguém, né? E só apetece pegar, como eu costumo dizer, passar para a Gaia, que é a minha zona, a tirar as raquetes para a ponta rápida. Porque não... Passou-te pela cabeça alguma vez? Muitas vezes. Porque, quer dizer, as pessoas, e depois a maneira como o jogo acaba, às vezes, a injustiça de perder um 7-6 na terceira, quer dizer, tive 3 horas aqui no campo e perdi, não é? Onde é que ias buscar forças nesta altura? Sempre ao interior e no dia a seguir levantar com o intuito de treinar mais, continuar. Apesar de ter sempre no espírito que vou ou não vou ser profissional, nunca tive, porque os meus pais nunca me deixaram. Porque eu quando saí, isso aos 16 anos... Não era seguro? Não era, porque eu acho que para ser profissional também é preciso ter uma base familiar estável em termos... Financeiramente. Ténis é um desporto muito caro. Exatamente. Eu também primeiro comecei tarde e depois... é preciso investir muito no circuito júnior, eu acho. E no circuito júnior não há nada
que a pessoa ganha em termos monetários, não há prémios nenhum, a pessoa ganha, só ganha pontos ITF, não ganha mais nada. É pelo prazer do jogo. E é pelo prazer do jogo, sim, a pessoa ganhando o torneio ou perdendo a primeira ronda é igual, tem os pontos, claro que depois pode vir a ter patrocínios e tudo, mas é diferente. E depois saio da Maia aos 19 anos, porque eu entro na faculdade, né, logo de seguida. Isto aqui, aí no Porto? Eu entrei no Porto, já saíste de Gaia. Já saí de Gaia, agora sim. Entrei no Porto ali na Batalha, e eu vi que ir para a Maia era complicado. Não dava em termos de horário de aula, já não conseguia fazer o treino das 3, o treino das 7, depois chegava tarde a casa, para estudar era complicado, a exigência. Ainda tentei no início, mas acabei por sair e vim aqui para o ténis do Porto. Como é que eu vim aqui parar? Foi em 2017. Exatamente, eu fui jogar um torneio a Lisboa, à Quinta da Marinha, também nunca mais me esqueço. Fui com o Zé Pérez. Quando eu vou lá com o Zé Pérez, eu encontro lá embaixo o Gustavo. E o Gustavo disse-me, olha, eu vou voltar para cá e à partida vou ingressar no Clube de Ténis do Porto. Quando ele me diz isto, eu estou à procura de um clube no Porto, mas ele nesse momento não tinha ninguém, era só aqui o Zé e o Eduardo Cabral que tinha naquela altura e o Manel Gonçalves, não tinha mais ninguém aqui. E olha, só que eu não tenho pessoal, vai lá experimentar com o Zé essa semana. Eu vim cá e tive que abandonar, porque depois, eu quando saio aos 19, o grupo da Maia que eu tinha... Era muito forte. Era muito forte, mas eles também optaram, por exemplo, o Tiago Almeida, o João Martins, o Bernardo Pires, muitos, Francisco Rocha, muitos deles foram para os Estados Unidos. Surgiu dessa oportunidade? Surgiu. E então? Surgiu essa Mas oportunidade. com bolsa ou sem bolsa? Surgiu com bolsa, porque o filho do João Maio, o filho do João Maio, sim, que é o João Maio, falei com ele falou que o João Maio, quando eu estava nessa idade na Maia, era a idade correta para ir. Nunca foi prioridade acima de tudo dos meus pais. Mas tu ias sentir falta dos teus pais? Era o teu espírito familiar? E não fui eu com os meus pais, foi mais... O meu pai apoiou muito, a minha mãe nunca não me apoiou a 100%. Disse, tinha medo de perder o filho aqui? Não, porque o objetivo da minha mãe não é questão de perder o filho, que eu tenho mais 2 irmãs. Agora, era... Sim, mas és o mais velho, não? Exatamente, sim, pois. sou mais velho. Tenho uma com 16 e agora tenho uma com 4. Portanto, se eu fosse para os Estados Unidos, não teria a minha irmã mais nova enquanto eu lá estava. Portanto, por um lado, ainda bem que assim não foi. Mas não optei, ou seja, não fui mais por parte da minha mãe, porque ela queria que eu tirasse o curso logo de seguida. A prioridade dela é ir aos estudos. Ela dizia, o ténis para ela nunca era o primeiro lugar, tinha que ser sempre o curso, os estudos. Eu não julgo por isso, eu arrependo-me de não ter ido, sim. Se fosse eu hoje, eu provavelmente agia, porque é muito difícil conciliarmos estudos e ténis, é muito complicado. E lá tinhas a possibilidade de fazer as duas coisas, não é? De maneira, e toda a gente conhece o mundo dos Estados Unidos, é completamente diferente. E era uma experiência de vida também. E é uma experiência para a vida, até morrer mesmo. Agora, qual é o oposto disso? É que eu fiquei cá, mas eu tirei o curso, aos 20 anos eu já era licenciado, portanto, eu não conheço ninguém no mundo do ténis que tenha tirado um curso aos 20 anos, portanto, eu fiz tudo seguido. E aos 21 aos 20 estavas a trabalhar já? Eu já comecei a trabalhar, eu acabei o curso em setembro, em dezembro eu já ingressei no mercado de trabalho. Portanto, eu não me arrependo disso e devo o curso à minha mãe, porque foi graças a ela que eu me foquei no estudo. Agora, há sempre o bichinho de ténis cá dentro, há sempre. E tu nunca deixaste de ter? Nunca deixei de ter e não hoje o tenho. Tanto é que em setembro de 2021 atinges o número 1 do ranking nacional. É verdade, isso é verdade. E sem eu saber, porque foi um colega meu, foi o Guilherme Silva que me disse, eu nem sabia. Eu tinha esse objetivo quando eu vi que estava perto. É verdade, não vou esconder. E fiquei a pensar, se eu for longe no regional deste ano, talvez consiga lá chegar. E já que estou aqui, já que não sou profissional, já que eu queria muito um ponto ATP também, foi um objetivo que eu tinha e não consegui, porque também não fazia muitos torneios futures, também graças aos estudos, porque se uma pessoa vir, é muito complicado. É difícil. É muito complicado. Claro. E uma pessoa não consegue dizer perante uma professora ou uma reitora na faculdade, olha, eu vou faltar porque vou jogar um torneio de ténis, mas ténis, é isso que vai dar a comer na vida? Ou é uma aula disto ou uma aula daquilo? Quer dizer, é duro. Mesmo na faculdade há professores que não são não muito, entendem. Mesmo no privado não é fácil, há professores que não entendem. Há pessoas que dizem que estar no ensino privado, que uma pessoa paga tem que ter melhor qualidade que no ensino público. Portanto, só aí vê-se, eu acho que há professores para tudo.
Mas consegues ser número 1 nacional foi um... um grande objetivo, sim. Quando eu soube, E ficaste muito feliz? Fiquei muito feliz e claro que fica para sempre, né? Claro, não é profissional, não é apenas meramente um número, mas uma foste pessoa número pode dizer nacional. que foi número 1, né? Porque não interessa o tempo que foi, mas Não o nome interessa. esteve lá. Portanto, tu foste Pedro Vito, foi número 1 Foi no nacional. exatamente. Como é que os teus pais viram esse momento? Os meus pais ficaram Orgulhosos. Ficaram orgulhosos, sim. A minha mãe hoje reconhece que foi ela que me cortou os pés, né? Que ela diz isso, as pernas, cortei-te as pernas no ténis. Mas eu acho que as coisas Mas deu-te acontecem. um caminho para a vida? Deu um caminho para a vida e o ténis também é um caminho para a vida. Eu acho que o ténis também é uma lição dentro e fora do campo, as amizades que a gente faz. Fizeste amizades para a vida no ténis? Fiz amizades para a vida no ténis. Temos as experiências que temos uns dos outros, porque a gente vai jogar um torneio e apesar da gente estar fora e irmos para sítios novos, a gente está sempre no mesmo grupo. Se pensarmos bem, aqui no circuito nacional, que foi a maior parte que eu joguei e continuo a jogar, os prize monies, são quase sempre os mesmos que lá estão, né? Vocês conhecem-se Portanto, todos? A gente acaba por sempre se conhecer, defronta-se e pronto, e eu também. Mas eu acho que a sorte que eu tive, apesar de ter começado tarde, acho que foi nos treinadores que eu tive. Eu acho que Foram as tuas segui referências? muito bem. Foram, porque olha, eu nem apanhei Paulo Girão, eu apanhei Nuno Santos, eu fui para Miramar, antes ainda foi o Gustavo, primeiro, do Nuno Santos, eu quando vou para a Maia apanho João Maio, Vítor Ferreira, apanho o Pedro Lobão, que dava treinos ali nos furos, venho para aqui, apanho o Gustavo, o Alberto Miguel, quer dizer, são pessoas que deram e dão muito ao ténis diariamente, é uma coisa, portanto, se calhar o facto de eu ter começado muito tarde foi o facto dos treinadores me terem ajudado. Ter bons treinadores e grandes grupos de trabalho, sim, tive muitos bons grupos de trabalho. Apesar de estares no mercado de trabalho e de nunca te esqueceres do teu percurso, vivias sem ténis? Não, nunca. E não me arrependo do esforço que fiz ao longo destes anos todos, das idas de metro, da vida social em si, que a gente acaba sempre por perder e nós não conseguimos recuperar isso. Não tenho arrependimentos disso. Acho que nenhum tenista tem. Pedro, parabéns pelo percurso Obrigado. que fizeste Obrigado. e pela pessoa que és. Obrigado.